Bom, vamos lá para a questão 74 agora. Ela diz o seguinte, ó, sob o impacto da modernização econômica e da integração nacional, o Brasil passou de um país agroexportador e rural a um país urbano e industrial. Um processo vertiginoso de urbanização revolucionou a sociedade brasileira em apenas meio século. Mas esse é um processo regionalmente desigual. Tá? Ou seja, ele está dizendo que houve uma modernização econômica e até uma certa integração nacional, mas é um processo regionalmente desigual. As desigualdades no ritmo de urbanização do Brasil evidenciam-se por quê? Na configuração das redes de transporte igualmente eficiente, pode parar por aqui, né? As redes de transporte no Brasil não são igualmente eficientes, tá certo? Elas são mais densas no centro-sul, mas no norte e no nordeste, principalmente, elas são bem menos eficientes. B. Na configuração de suas redes urbanas, as quais se apresentam menos integradas nas regiões norte e centro-oeste e são caracterizadas por um pequeno número de metrópoles e um grande número de cidades médias com função de capitais regionais, não, né? Aqui ele fez uma bagunça na hierarquia urbana, principalmente quando ele usa a expressão grande número de cidades médias, né? A gente tem no Nordeste brasileiro também a gente teve a urbanização por metropolização acontecendo no Brasil todo. Então, as grandes cidades do Nordeste brasileiro ainda são as capitais estaduais. A gente tem algumas cidades médias que vêm crescendo nas últimas décadas no Nordeste, como Campina Grande, Sobral, Arapiraca, Feira de Santana, mas a gente tem 9 estados nordestinos, tá certo? E as principais referências ainda são as suas capitais, tá bom? Continuando, nas fortes diferenças do ritmo de crescimento, peraí que eu me perdi aqui, nas fortes diferenças no ritmo de transferência da população do meio rural para o meio urbano, destacando-se a região Nordeste, que devido ao intenso êxodo rural, eu não estou conseguindo ler aqui, conheceu uma rápida trajetória de urbanização. Não, né, pessoal? Porque a galera que migrou do Nordeste não foi para as grandes cidades nordestinas, veio, na verdade, para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Tá? Diferentes níveis de investimentos de capital realizados tanto pelo Estado quanto por empresas nacionais e transnacionais que selecionando um número reduzido de cidades no país, acabaram determinando um processo de metropolização mais acentuado no Centro-Sul. A gente sabe que o processo de expansão da urbanização brasileira vai ser praticamente todo concentrado no Centro-Sul, né? Então, nosso gabarito, por conta disso, nosso gabarito aí vai ser a letra D, tá bom? Continuando, a questão 75 diz o seguinte: segundo Mellin Adams, com a venda de produtos a preços mais baixos que o custo de produção, a União Europeia foi uma das responsáveis pela regressão da agricultura de produtos alimentares básicos da África subsaariana, conduzindo esses países a uma situação crítica de insegurança alimentar e ou dependência de importação. Bom, a essa prática econômica, ou seja, de vender produtos abaixo do preço de mercado, a gente dá o nome de dumping, tá certo? É o nosso gabarito aí. Quando você está vendendo alguma coisa abaixo do preço de mercado, tá? O nome é exatamente esse, nenhuma das outras opções chega nem perto, né, do que é o gabarito. Vamos para a questão 76. Olha, diz o seguinte: apesar de exceções como as metrópoles de São Francisco, Los Angeles e Dallas, o ritmo frenético da urbanização e o aparecimento de novas megacidades nas últimas décadas são fenômenos característicos do mundo desenvolvido. Né? Então, apesar de exceções como as metrópoles de São Francisco, Los Angeles e Dallas, ele coloca essas 3 cidades como exceção, o ritmo frenético da urbanização e o aparecimento de novas megacidades são fenômenos característicos no mundo subdesenvolvido. Então,
São Francisco, Los Angeles e Dallas são megacidades, mas são exceções. Ele está dizendo que as cidades que passaram dos 10 milhões de habitantes, que são exatamente as megacidades, elas são um fenômeno do país subdesenvolvido. Então, ele diz o seguinte: sobre o acelerado crescimento das cidades nos países subdesenvolvidos, podemos afirmar o quê? Que o acelerado crescimento das megacidades gerou nesses países chamado déficit habitacional, o qual figura como um dos mais graves problemas característicos das metrópoles. É certinho, né? É isso. O problema da favelização, o problema do déficit habitacional, ele vem exatamente daí. As cidades crescem demais, não conseguem dar conta das demandas públicas e esse problema de falta de habitação é um dos que mais aparece. Ok? Questão 77. Segundo o IBGE, o nível de urbanização brasileira já era de 83%, isso em 2007. Índice superior ao da maior parte dos países europeus. Alguns estudiosos acreditam que o Brasil apresenta, na verdade, um nível de urbanização menor do que revelam as estatísticas. De acordo com esses estudiosos, a elevada urbanização deve-se pelo fato de a legislação considerar urbanas as localidades do gabarito aí, letra A, pessoal. Todo mundo que é sede de município e sede de distrito no Brasil é considerado cidade, tá? Independentemente da característica do espaço geográfico. Então, por isso que ele está dizendo que a população urbana no Brasil deve ser menor. Porque apesar de um lugar ser caracterizado como urbano, né, juridicamente, ele pode não ter características urbanas, ele pode não ter características da paisagem urbana, tá bom? Voltando lá, vamos para o número 78, que está dizendo assim: no passado, a fumaça das chaminés servia para distinguir os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos, né? Hoje não é assim. Até a década de 30, desenvolvido era quem tinha indústria, né? E quem não tinha era o país subdesenvolvido, eram os países agrários. Atualmente, com algumas exceções no panorama global, funciona como importante critério para separar países desenvolvidos de subdesenvolvidos, a letra D aqui, né? O controle sobre a tecnologia. É isso que diferencia hoje um país desenvolvido de um país subdesenvolvido. Né? Porque hoje, boa parte dos países subdesenvolvidos já tem fábricas, já tem indústrias, mas não produzem tecnologia. E essa é que é a questão. Tá? Os países mais ricos do mundo, as maiores potências econômicas, são exatamente quem consegue produzir tecnologia. Tá certo? Bom, indo lá para a questão 79, a centralização de capitais proporcionou aos conglomerados um novo poder, o de ultrapassar fronteiras nacionais, dispersando as atividades produtivas pelos mais diversos países. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, inúmeras áreas localizadas em países subdesenvolvidos receberam unidades industriais. Esse deslocamento industrial para o Brasil, né, principalmente nesse período entre 68 e 73, que é o chamado milagre, ele vai nos levar aqui a investimentos estatais em infraestrutura, né, de comunicação, transporte e energia. É o que a ditadura militar faz aqui no Brasil ao construir coisas como a Ponte Rio-Niterói, né, tentar construir a Transamazônica, a hidrelétrica de Itaipu, tudo bem? Então, para garantir a infraestrutura necessária para que essas empresas pudessem se instalar aqui no Brasil, o governo brasileiro se endividou para poder colocar essa infraestrutura disponível, né, para as empresas. Vamos para a última, que é a questão 80. Diz o seguinte, a aceleração dos fluxos de informação propiciada pelas inovações no meio técnico-científico tem repercutido em toda a vida social e econômica e, consequentemente, na organização do espaço geográfico. Dentre essas repercussões, podemos destacar o quê? O desenvolvimento de uma hierarquia urbana mais complexa, pois cidades pequenas e médias adquiriram novas possibilidades de acesso a bens e serviços, através do relacionamento direto com as principais metrópoles do seu país.
Tá? Porque antigamente você não tinha essa possibilidade, essa capacidade de comunicação com as principais metrópoles, certo? Hoje você pode ter uma ligação direta, cidades pequenas podem ter uma ligação direta com metrópoles mundiais, inclusive. Tá? Você está numa cidade menor, mas se você tem acesso à internet, você consegue ter acesso àquilo que é tratado em Nova York, aquilo que acontece em Paris, Londres, Tóquio, tá? Coisa que no passado não acontecia. Tudo bem? Ok? Bom, pessoal, espero que tenha sido válido aí, tá certo? A correção, espero que tenha tirado dúvidas, tá certo? Da galera. E espero muito que nos próximos simulados aí a gente consiga ir ainda melhor, tá? Para poder justamente continuar essa fase, né, de treinamento visando o Enem. Tranquilo? Saúde para todo mundo, forte abraço, até a próxima.